A Folha de São Paulo publicou ontem, sexta-feira, dia 23, uma matéria intitulada IBAMA aponta riscos ambientais e sociais em caso de suspensão da licença de Belo Monte. Estão especialmente preocupados com o que aconteceria se a não renovação da licença exigisse o esvaziamento do lago. Dizem que não há estudos de impacto ambiental das consequências ecológicas e sociais da paralisação das atividades de Belo Monte e desse esvaziamento. Para quem acompanhou o rio Xingu correndo livremente, como eu, aqui antes da construção de Belo Monte, e ver ele atualmente transformado nesse lago, parado e quase morto atrás de mim, a sensação que Belo Monte causa é a sensação de sufocamento. É como se alguém tivesse apertando a nossa garganta e deixando passar o mínimo de oxigênio e a gente quase morrendo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu olho para esse rio. Então, se Belo Monte de repente parasse de funcionar, eu acho que seria o mesmo efeito que o nosso corpo sente ao remover aquela mão que estava nos sufocando, né? O oxigênio volta a entrar no nosso corpo, nós voltamos a respirar livremente e o Xingu voltaria a correr, a respirar, a ser oxigenado. Eu sempre sonhei com isso, porque quem viu o Xingu correndo não consegue deixar de sonhar com o fim da hidrelétrica de Belo Monte. E um dia essa barragem vai cair, sim, porque todas as barragens um dia vão cair. Nenhuma barragem é eterna. Infelizmente é muito pouco provável que eu venha assistir isso, porque provavelmente vai acontecer num futuro distante. Mas eu não deixo de sonhar, um dia talvez caia uma tempestade homérica, né? Uma tempestade tão forte e tão longa que enche esse rio, né? E você tem aquele fenômeno chamado de overtop, quando a água passa por cima da barragem. E isso tem consequências graves para a estrutura da barragem e eventualmente ela vai romper e o rio vai correr livremente. É claro que isso não deixaria de ser acompanhado por um desastre ecológico e humanitário, principalmente, porque todas aquelas cidades abaixo do rio seriam levadas por essa onda gigantesca de libertação do rio Xingu. Mas o IBAMA agora nos ofereceu uma nova possibilidade, uma nova narrativa de como isso poderia acontecer, né? Porque eles falaram seriamente, né? Se a licença de operação não for renovada e o lago for esvaziado, teríamos problemas ecológicos. E a Folha de São Paulo publicou. Então você imaginar o rio Xingu aqui na frente da cidade de Altamira sem Belo Monte já não é mais um delírio, porque afinal tá na Folha, talvez seja verdade. Agora, o que aconteceria com a cidade e com o rio Xingu se ele ficasse livre de Belo Monte? Primeira coisa, a gente tem uma quantidade gigantesca de lama aqui no fundo desse rio, né? É o sedimento que passava naturalmente pelo rio, mas que com a perda de energia da água, por causa do barramento, começou a se depositar nessa área. Então a primeira coisa que ia acontecer é que o rio, agora com energia, sem a barragem, nesse futuro hipotético, descrito, temido por certos técnicos do IBAMA e já descrito pela Folha, a gente teria uma redução do nível da água e muita lama aqui nesse fundo. Mas a água com energia agora que não está presa, começaria a levar essa lama rio abaixo, né? Essa lama passaria pela volta grande do Xingu, ia parar lá no baixo Xingu, onde ela ia se depositar ali cerca de 100 quilômetros para frente. E depois de um ano, depois de passar a primeira estação chuvosa, eu acredito que ela já teria sido toda removida. E a gente teria novamente um rio com fundo de areia e pedra, limpo, né? Nesse primeiro ano de libertação do Xingu, o que aconteceria também? Muita água passaria pela volta grande do Xingu. Então aqueles lagos laterais que acompanham a volta grande, que são o berçário dos peixes,
né, os pontos de reprodução dos peixes, eles seriam novamente alagados. E aí a gente teria uma piracema incrível, seria a piracema mais fantástica do mundo, né? Aqueles peixes que há mais de 10 anos já não podem subir o rio Xingu livremente, fariam o mesmo percurso rio acima e se reproduziriam em abundância naqueles lagos laterais. Eu acredito que já no primeiro ano, ou talvez dentro de 2 anos, a população de peixes aqui do Xingu voltaria a ser como era antes. Talvez haja até um boom, né? Uma superprodução por causa da matéria orgânica acumulada nesses lagos. Eu acho que o IBAMA não precisa se preocupar com simulações de como seria o rio Xingu livre, não, porque o rio Xingu sempre foi livre, então isso não é uma preocupação. A preocupação é Belo Monte. Agora, Xingu livre é uma condição natural, né, que sempre aconteceu durante milhares de anos, né? Então, outras coisas. E a cidade? O que aconteceria com a cidade? Os royalties acabariam, né? Mas e daí? Esses royalties, eles servem quase que praticamente só para alimentar bolso de políticos corruptos. Eles são quase todos desviados. Essa cidade dificilmente ficaria mais esburacada. Dificilmente teríamos uma piora na saúde, na educação, porque tudo que Belo Monte faz, tudo que a Norte Energia faz é para inglês ver. Então a cidade só ia melhorar. E todas aquelas áreas desapropriadas ao longo do rio, os ribeirinhos iam poder voltar para a beira do rio, eles iam poder voltar a ocupar as ilhas. Toda aquela área ocupada pela Norte Energia, inclusive na Volta Grande, ali pelo lago, aquela área podia ser dividida pelo povo da cidade. A gente podia fazer uma imensa reforma agrária aqui na beira do rio Xingu. Então a cidade perderia aquela pressão, aquele inchaço, aqueles hooks, aqueles bairros de reassentamentos urbanos, né? Com um monte de gente morando nas suas casinhas amontoadas. Aquele povo poderia se espalhar pelo interior em sítios, iam começar a plantar cacau, abacaxi, limão, alface. Já no primeiro ano a gente teria uma superprodução de hortaliças, de verduras, mandioca para fazer farinha. Então logo a gente teria grande quantidade de alimentos e uma baixa do custo de vida aqui na cidade. Outra coisa que aconteceria certamente é que muitas áreas que foram desmatadas por Belo Monte, a gente teria que reflorestar. E certamente o mundo estaria disposto a nos ajudar a refazer essas florestas. Então a gente teria muito trabalho, muito emprego para quem quisesse reflorestar as áreas devastadas por Belo Monte. E aquele paredão abandonado, o que seria dele? O paredão onde hoje fica a hidrelétrica de Belo Monte. Aquilo ali certamente seria um monumento de lembrança de uma época passada de ataques à natureza. Seria quase que um ponto de visitação. Acho que muita gente do mundo viria visitar as ruínas de Belo Monte. Poderíamos criar o Parque Nacional das Ruínas de Belo Monte, onde reconstruiríamos a floresta que havia ali. A quantidade de peixes, que aumentaria certamente muito rapidamente aqui no Xingu, também atrairia novamente turistas de todas as partes do mundo para pescar, para visitar, para ver o que está acontecendo. Aqui a gente teria um turismo que não é só de jet ski. Atualmente aqui, antigamente, antes de Belo Monte, você andava por aqui pela beira do rio Xingu e você via muita gente andando de voadeiras, de barquinhos de alumínio, né? Com motor para ir para as praias. Hoje em dia isso não existe mais. O único movimento que você tem é um jet ski como esse. E o rio é um lugar triste e parado. Aliás, a cidade é triste e parada. Mesmo num dia de sol como hoje, não tem ninguém indo para as praias. Por quê? Porque não tem praia. Porque está tudo alagado e tomado pela lama. Mas nessa situação hipotética do fim de Belo Monte, as praias reapareceriam. E aí a gente teria gente fazendo a festa, indo para as praias para fazer churrasco, para ouvir música alta, para fazer bagunça, para apreciar a natureza. E gente do mundo inteiro fazendo isso. Com isso, a gente teria um fortalecimento da indústria hoteleira, das pousadas, dos restaurantes. Então, seria tudo de bom para a natureza e para o rio Xingu. É claro que isso só seria possível politicamente se houvesse uma mudança radical no modo de pensar do povo brasileiro, uma conscientização ecológica.
Então, se esse fato hipotético, imaginário, de fato acontecesse, essa libertação do rio Xingu, é porque o povo brasileiro finalmente se deu conta da importância ecológica da natureza, da Amazônia e da floresta. Então a transformação não seria só aqui no Xingu, a transformação seria na região amazônica inteira. A gente ia reflorestar isso aqui tudo, produzir cacau, cumaru, ervas medicinais, produtos para a produção de cosméticos. A gente absorveria o carbono, ajudaria a resolver o clima do planeta. O Brasil se tornaria uma referência mundial no combate às mudanças climáticas. É um delírio, é uma fantasia bastante emocionante, bastante interessante. E o IBAMA e a Folha de São Paulo estão nos deixando sonhar. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.